noite mais uma vez. Então, o tema do meu discurso, como o Eduardo trouxe, é líderes que sem holofotes mudaram o mundo. Vocês já pensaram como seria a personalidade dos grandes líderes, das pessoas que contribuíram com seus feitos, com seus talentos, com seus estudos? Será em que tipo de espectro social eles se encaixavam? Será que eles eram introvertidos, extrovertidos, tímidos? Será que eles eram bons oradores? Eles se davam bem com as questões sociais, as interações sociais? E se eu te dissesse que grandes transformações da nossa história foram liderados por pessoas tímidas, introspectivas e silenciosas? E é sobre essas pessoas que eu gostaria de falar hoje, sobre nós, os introvertidos. Quem aqui já ouviu falar sobre Rosa Parks? Levanta a mão aí, já ouviu falar sobre ela? Quem já ouviu falar sobre Martin Luther King? Ambos eles foram muito importantes na luta, né, contra os direitos civis dos Estados Unidos na década de 50. Martin ele foi um jovem pastor que ele tinha ali extroversão e uma fala poderosa e muito pacífica. Rosa era uma mulher negra, introvertida, quieta, silenciosa, passou despercebida muitas vezes pelo jornalista, pelas entrevistas, mas teve uma atitude muito corajosa. Rosa, ela disse não. Ela não cedeu seu lugar em um ônibus para uma pessoa branca. E essa sua atitude ali de autossuficiência, ela foi capaz de gerar uma grande mudança. Ela foi ali, já levou pessoas a terem um ano de greve, a ter que seus direitos fossem ouvidos, e foi Martin Luther King que deu nome a esse movimento liderado por Rosa. Rosa nos mostra que, mesmo sendo introvertida, quieta, silenciosa, ela transformou a realidade que ela estava inserida. E ela nos prova que a introversão, ela pode sim ter uma voz. Mas quem são os introvertidos? São pessoas, né, que se sentem mais confortável com lugares mais calmos, mais tranquilos. São pessoas que gostam de lugares mais silenciosos, que se recarregam ali na solidão, na solitude, que são mais observadoras, que são mais introspectivas, e é um traço da nossa personalidade. Susan Cain, no seu livro O Poder dos Quietos, ele fala muito bem sobre esse tema, principalmente sobre a questão de liderança para os introvertidos. E ela fala que sim, os introvertidos podem serem bons líderes, podem agir de forma de uma boa liderança e pode contribuir para o meio, como Rosa mesmo nos provou, e como outros líderes também nos provaram, como Albert Einstein, Abraham Lincoln, presidente dos Estados Unidos, Marie Curie, que foi a primeira pessoa a ter 2 prêmios Nobel, né, que pelas suas contribuições com a medicina, e ela era muito reservada. Eleanor Roosevelt, que também tem uma história inspiradora, vencendo a timidez e também lidando com a introversão e contribuindo também para a Declaração dos Direitos Humanos. Tem a nossa Clarice Lispector, que era introvertida e foi grande contribuidora aí para a nossa literatura com a sua escrita, e todos eles tinham algo em comum: introvertidos que transformaram o mundo, que transformaram a sua realidade. E quando eu falo sobre essa história, não apenas pelos líderes que passaram, mas eu baseio também na minha história. Desde quando eu comecei a faculdade, quando eu comecei o mercado de trabalho, eu senti o peso que era ser uma pessoa tímida, introvertida, em lugares que abraçam a extroversão, que aplaudem a extroversão. Eu acreditei muitas vezes que, para a gente serem bons líderes, para dar uma boa palestra, para poder ter interações sociais mais assertivas, eu deveria mudar quem eu era, deveria mudar o meu jeito, a minha voz. E por muito tempo, né, eu acreditei nisso, e acompanhando as pessoas, estudando sobre o assunto, eu percebi que a nossa voz silenciosa, o nosso jeito quieto, também pode inspirar, também pode transformar a nossa realidade. O que nós entendemos e aprendemos, então, com os nossos grandes líderes que se passaram é que, apesar do nosso espectro social de qual nós estamos, somos introvertidos, somos extrovertidos, e que realmente impacta a nossa realidade é o jeito que nós transformamos as pessoas que estão do nosso lado. É a nossa coragem de poder inspirar e impactar as pessoas. E Rosa Parks traz uma frase, uma citação muito bacana, em que diz que as memórias de nossas vidas, de nossas obras e de nossas ações continuarão em outras pessoas.
Então, independente do espectro que nós estamos, o que realmente faz a diferença e a mudança no mundo é a nossa coragem de poder colocar os nossos feitos. E aí, quando o mundo olhar para a sua história, eu te pergunto, o que que eles vão ver? O seu barulho, o seu silêncio ou a sua capacidade de transformar e inspirar as pessoas que estão do seu lado? Muito obrigada.